Olá! Muito bom dia, mulher que brilha mais. Hoje é sexta-feira, então, sextou. Esse brilho é nosso e ninguém pode tirar ele de nós. E essa live, fechando essa semana com um tema maravilhoso, falamos a respeito de culpa. Então hoje nós viemos aqui só colocar a cerejinha do bolo. Vamos aguardar o pessoal entrando, vamos chamar, convidar o nosso povo. Isso, vou aguardar aqui a coach Lucimar Valadão. Bom dia, Lu. Seja muito bem-vinda. Nós não somos daquela que fica em cima do muro. Faz sentido pra você? Jogando meu cabelo na sua direção. Desfio, chamando a atenção. Te deixo sem noção, te faço delirar. Faço um jogo pra te provocar. O meu brilho te deixa sem ar. Você perde a direção, fica sem reação. Quando me vê passar. E vamos fechar essa semana o nosso tema. Esse brilho é meu. Esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Você se sente culpada? Você sente culpa depois de tudo aquilo que nós já conversamos durante essa semana? Como é que tá aí o seu coraçãozinho com a gente? Nós fizemos uma enquete no Facebook, nós temos um grupo, e lá nós ouvimos bastante a respeito dos sentimentos de culpa. Bom dia, Lúcia. Bom dia! Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que... Nós nunca ficamos tão diferentes na tela. Hoje nós nos desconectamos, né? Verdade. Vai convidar o pessoal? Vamos lá chamar a nossa galera? Não entendi. Repete que tá... não estou te ouvindo bem. Não está? Eu vou baixar o som aqui. Vamos convidar o nosso pessoal? Eu já convidei um monte de gente. Vou Antes aqui de convidar. entrar, já disparei um monte de coisinha aí. Se Geral quiser fazer convidado. a introdução, vai fazendo aí, Lucimar. Bom dia, povo de Deus. Alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Então, gente, olha só, quero dizer para vocês que essa semana... Bom dia, Bia! Que saudade! Maravilhosa! Saudade de você. Então, nós estamos aqui nessa semana falando sobre culpa, né? Eu e Meg, nós desenvolvemos uma crescente, né? É claro que a gente tinha uma temática base, né? Porque o que eu e Meg percebemos nessa jornada, né? Nós estamos desenvolvendo um tema que está muito pautado nos ganhos que eu e Meg tivemos, né? Que vencer, nas situações que nós tivemos que vencer e nos ganhos que nos trouxeram até aqui, né? Que nos impulsionaram. Bom dia, Stephanie, maravilhosa! E que nos impulsionaram a nos manter de pé, né? A gente venceu alguns desafios, né, nessa nossa jornada aí de mulher que brilha e a gente está compartilhando as nossas experiências, nós estamos compartilhando as nossas vivências e a partir daí a gente começou a falar sobre culpa, porque eu me lembro, eu estava aqui, Meg, enquanto a gente estava se preparando para esse momento, eu estava me lembrando do tempo que a gente se conheceu. E como eu era, né? Como eu era
como eu me via e como eu agia naquela época. Eu me lembro que a minha filha mais velha era muito pequena, não sei, assim, acho que 5 anos de idade, né? Hoje já está um mulherão aí, graças a Deus. Mas eu e Meg, a Meg lembra bem, né, de como era essa vivência, de como eu era. O meu relacionamento com a minha filha era pautado numa culpa. E assim, eu agradeço muito a Deus, assim, verdadeiramente. Primeiro de ter encontrado Jesus, obviamente, e de ter tido essa companhia, de ter tido esse vínculo com a Meg, esse acompanhamento, né? Porque, na verdade, ela foi mentorando, ela foi trazendo instrução. É claro que antes a gente nem tinha tantas ferramentas, né, Meg? As nossas Verdade. ferramentas eram intencionais, na verdade, era a intenção de ajudar. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu ouvia muito era que tipo de mãe você vai ser, né? A mãe que é movida pela culpa, né? A culpa de ter me separado, a culpa de criar aquela filha sozinha, a culpa de e que, na verdade, eu fazia tudo com muita excelência na época, né? Tudo que aquela criança precisava, ela tinha, até mais do que precisava, mas eu não tinha a palavra limite. Por conta da culpa, eu não dava limite. Lembra disso, Meg? E Nossa, assim, perfeitamente. muito maravilhosamente esse acompanhamento, né? Porque a culpa ela tem uma das facetas da culpa é isso. A gente, por se sentir culpada em alguma situação e por ter tomado determinada atitude, nós carregamos essa culpa e aí o nosso comportamento ele é afetado por essa culpa. Então, o que eu não dizia não para minha filha? Imagino eu assim, como seria esse jovem hoje? Um jovem sem limite, um jovem sem uma instrução, sem uma direção. Por quê? Porque fazia tudo o que queria. Isso era uma das grandes crises que a gente vivia, né? Assim, cheguei no momento certo, né, a mudar esse meu comportamento, a mudar a minha mentalidade, porque, na verdade, é tudo aqui, né, Meg? É tudo na mente. A gente precisa fazer uma mudança de mente, e é esse processo que eu e Meg a gente tem trazido, está trazendo essa semana, te oferecendo ferramentas, indicadores para que você possa mudar essa mente, né? Mudar a forma como você pensa em relação às suas escolhas e às suas atitudes. Uhum. Não é isso, Meg? É isso aí. E uma das coisas que me chamou mais atenção, eu estava compartilhando aqui, assim que nós abrimos a live, é que algumas pessoas lá no Face, quando nós fizemos a enquete, compartilharam as culpas, né? O porquê. Na realidade, a pergunta foi o seguinte: você se sente culpada? E aí veio aquele calhamaço de, de descritivo com relação ao que cada um estava sentindo. Então, as pessoas se sentem culpadas porque se separaram, as pessoas se sentem culpadas porque não se separaram, as pessoas se sentem culpadas em como os filhos vão se sentir por conta da separação, as pessoas se sentem culpadas em como os filhos vão se sentir porque elas permaneceram nesse casamento. Olha que coisa interessante. Interessantíssimo. Porque o mesmo motivo, seja o positivo ou negativo, ele traz culpa. E isso que me chamou muito a atenção. As pessoas se sentem culpadas porque permaneceram em casa, não saíram debaixo das asas dos pais. As pessoas se sentem culpadas porque saíram debaixo das asas do pai. Então, o que me traz, assim, sabe, um pensamento para a gente poder fechar essa semana é que tudo aquilo que não é bem resolvido dentro de nós, não é bem trabalhado, não é digerido, como a Lucimar falou, não tem um acompanhamento, quando não existe o autoconhecimento dentro dessa história, que uma das frases que me chama muita atenção também, eu vou abrir um parênteses aqui, é exatamente o sentimento de culpa, é o grande ato falho da responsabilidade. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, entendeu? Então, assim, quando eu não me responsabilizo para aquilo, que eu não tenho a autorresponsabilidade,
que eu vou colher o fruto, seja doce ou amargo, daquela minha decisão. E digerir isso é um ato de muita, sabe, que a gente vai precisar ter muita autorresponsabilidade, ter muito autoconhecimento. Você vê, eu lembro que no tempo que eu te acompanhei, lá atrás, né, quando a Catarina ainda tinha 5, hoje está com quanto? 20 e alguma coisa? É uma bênção de menina. Caminhada. Quanto? Quase 18 anos de caminhada. Olha, que coisa linda. Então, e nessa nossa jornada, o quanto que você precisou se permitir ser podada, ser tratada, né? Ser desenvolvida, antes sem ferramenta, mas com intenção, hoje com ferramenta, com neurociência, com programação neurolinguística, com terapia, com uma série de coisas. E olha onde você está chegando, olha onde a sua família chegou, mas não existe uma receita, não existe a fórmula secreta para que a gente alcance esse lugar. O que tem que existir é um desejo enorme de não ser vítima das circunstâncias, mas ser autora da sua história, mas ser protagonista da sua história. Esse é o grande diferencial de quem vai decidir viver uma vida pautada na culpa, assolada por ela, oprimida por essa culpa, ou quem vai tomar posse daquela decisão, seja ela certa ou errada, mas que vai pagar o preço, que vai bancar e tentar, né? Tentar todos os dias fazer com que a vida dê certo diante dessa nossa escolha. E a culpa, gente, ela é um sentimento que nos amarra, ela nos atormenta. Nós dormimos e acordamos com esse pensamento, sabe? Esse pensamento cárcere, né, Mélia? É um cárcere mental. Nós estamos aprisionadas nesse estilo de pensamento, nessa forma de pensar e atua diretamente no nosso comportamento, né? E a gente fica se perguntando, poxa, mas por que eu tomei aquela atitude? Né? Muitas vezes você toma atitudes, faz coisas e não sabe nem por quê. Por quê? Porque a culpa, ela impacta nos seus valores, nas suas crenças, no seu comportamento, enfim. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de lembrar é que não importa como a gente está se sentindo, se nós estamos cheios de culpa, o tamanho do peso que nós estamos carregando, como é que está essa nossa vida. O que importa, de fato, nesse momento, hoje, preste atenção, hoje nós estamos encerrando a semana, nós estamos fechando a nossa pauta, nós trabalhamos bastante a culpa, cada uma de nós trouxe aqui, né? Nós trouxemos aqui alguns passos que podem te tirar desse lugar, ou pelo menos começar a te ajudar nessa jornada. E o que importa nesse momento é uma coisa assim, né, que muitos de nós não valorizamos. Estamos vivas. Estamos aqui, estamos vivas. E se estamos aqui vivas, respirando, com saúde, de pé, isso significa que nós podemos continuar. Ah, Meg, eu não sei. Ah, Lucimar, eu não sei por onde começar. Eis aqui que nos colocamos à sua disposição para te ajudar nessa caminhada. Mas o importante é deixar de adiar esse momento. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar diante de todas as situações das nossas vidas, até para que a gente possa avançar. Eu lembro que quando a gente estava iniciando o processo da Lucimar, lá, né, 18 anos atrás, a Lucimar, ela chorava, mas ela não chorava um choro de manha, ela chorava um choro de dor. Era um choro profundo, né? Você lembra, Lu? Uma coisa, Meg, que eu vou falar para as meninas que estão aqui ouvindo a gente, eu me lembro, mas uma coisa que, enquanto você falava, eu me lembro também de outra situação. Que, na verdade, talvez você não, que vai assistir essa live daqui a pouco, mais tarde, uma coisa que eu queria chamar bastante a sua atenção. Talvez você fale assim, nossa, a Meg e a Lu estão falando aí de culpa. Minha vida tá legal, minha vida tá ótima. E era exatamente assim que eu vivia. Eu vivia uma vida legal, uma vida bacana.
Só que, na verdade, por quê? Porque eu não tinha despertado uma percepção das ações que eu estava fazendo naquele momento que iriam reverberar no meu futuro. Então, o que que acontece? Quando eu comecei esse processo de começar a olhar para mim, sabe? Olhar para mim, porque o que que a gente faz normalmente, Meg? A gente vive a vida deixando a vida levar a gente. A gente vive um A dia, vida acorda de passa por manhã, cima da gente, faz todo né? dia tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã, vai lá, trabalha, volta e vive num play. A gente aperta o play da nossa vida e a gente vive assim, fazendo tudo automaticamente. E quando eu parei alguns momentos da vida, né, comecei a olhar para aquilo que eu estava fazendo, para as ações, para os comportamentos, e eu comecei a falar, uau! E aí alguém pontuou, olha, você percebe isso, que isso pode gerar isso, que o desdobramento daquilo, e isso foi um diferencial. Então, o que eu falo muitas vezes, talvez você que esteja aí ouvindo a gente, deve pensar assim, ah, gente, essas duas aí estão falando umas coisas nada a ver. Só que pare um momento, hoje talvez, na hora do seu almoço, então antes de dormir um pouquinho, e começa a ter uma percepção, uma avaliação, que é o primeiro momento que nós fazemos dentro da mentoria, né, Meg? Nós trazemos você para o momento de avaliação das esferas da sua vida. E aí, quando você começa a fazer essa avaliação, eu vou te dizer, gente, dá um negócio aqui no. E aí a gente entra nesse momento aí que a Meg falou, a gente começa a falar, meu Deus, começa a esvaziar, começa, sabe, a sair de dentro para fora, né? Aquilo que você fala, eu tapei o sol com a peneira aqui, eu coloquei um pano quente ali e fui vivendo, sem de fato, sabe, colocar o bálsamo nas feridas, nas dores. Não é isso, Meg? É isso aí. E o nosso convite nessa manhã, nessa sexta-feira, fechando essa etapa, esse ciclo lindo, onde nós tivemos grandes compartilhamentos. Se você perdeu, volta lá. Está no IGTV todos os dias que nós, né, falamos a respeito da culpa. E uma das questões assim que eu quero dividir com vocês é que nós precisamos nos recompor. Esse é o último passo. Essa é a nossa posição, é a posição que nós temos que estar prontas para uma nova batalha, sabe? Pronta para, assim, entendi, tá bom, então agora eu vou me recompor para eu poder começar. Por que que é importante que nós, né, nos posicionar, nós precisamos nos posicionar, né, de uma forma inteira, íntegra, conhecendo aquilo que de fato está acontecendo conosco, porque senão a vida, ou a gente passa pela vida, ou a vida passa por nós atropelando. Ela acaba nos atropelando. E muitas vezes nós nos sentimos assim, atropeladas pela vida. Chega no final do dia, é um cansaço, é um desânimo, sabe? É aquela coisa que você não fez assim, absolutamente nada que pudesse gerar fisicamente aquele cansaço, mas emocionalmente acabou sendo gerado porque você simplesmente procrastinou, você, sabe, se anulou, você simplesmente ficou ali sofrendo, remoendo, ruminando todo esse sentimento que a Lucimar falou, coisas que às vezes a gente nem sabe que machuca tanto, que fere tanto, e acaba que no final do dia nós passamos, sabe? Parece que passou um trator por cima de nós. E isso é algo que nós precisamos, sabe? Entender, porque é um lixo emocional que nós carregamos dentro de nós. É aquela coisa que a Lucimar falou, olha, eu nem sabia que eu tinha tanto lixo dentro de mim. E quando a gente abre a portinha, né, e começa a ver que levanta o tapete da sala e começa a ver que tem tanta poeira debaixo, e aí arrumar a casa significa que a gente vai ter que tirar algumas coisas do lugar, sim. Tirar. Na verdade, exatamente. Eu nem sabia que tinha tanto lixo, mas uma coisa eu sabia, que eu não tinha resultado. Que, na verdade, lá no fundo, eu tinha várias expectativas na minha vida, tinha vários sonhos, eu gostaria que a minha vida fosse assim, assim, assim. Só que, como eu não via como aquilo acontecia, eu abafava.
eu abafava. E era uma coisa muito interessante, que eu comecei a perceber o quão incongruente eu era. Porque no meu íntimo eu desejava uma coisa, mas o que saía da minha boca era outra. Eu falava outra coisa. E eu vou falar para você que está aí ouvindo, isso é uma das grandes, assim, piores coisas que nós podemos fazer. Porque nós estamos negligenciando os nossos valores. Isso fala muito comigo. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que, na verdade, a gente é criado, né, assim, numa estrutura generalizando, eu fui criada, né, para crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho. E aí eu fiz um processo, rompi esse processo por conta da primeira separação. E aí dentro de mim existia aquela dor, aquela frustração de não ter essa família e tudo mais, mas a minha boca falava assim: "Ah, quero mais esse negócio na minha vida, não. Não quero mais casar, e esse negócio não tem mais nada a ver comigo, vou viver a vida." Só que lá dentro era outro sentimento, era outro sonho, era outro desejo. Aí o que, que acontecia? Existia uma crise interna. Era uma crise interna, porque eu queria uma coisa e falava outra. É muito louco. E aí os nossos valores são negligenciados. Nós sofremos com a depressão, nós sofremos. E aí você não sabe por que eu estou deprimida? Por que hoje eu estou deprimida? Por que hoje é uma tristeza que existe dentro de mim? Por quê? Porque é exatamente isso. Você pode estar sufocando valores, coisas que são importantes para você, para estar dentro de um padrão, de repente, que a sociedade está te impondo, para estar dentro atender a demanda da sua família de origem. Eu não sei, na verdade, nós não sabemos, nós precisamos te conhecer para isso. Mas isso é muito importante. Os seus valores, o que é importante para você? Olhe para você e avalie. Não fica, né, Meg, essa coisa de trazer e sufocar, porque a gente vai se sufocando e a gente vai se frustrando, e a gente vai se abalando, e a gente vai se diminuindo. Ou também acontece o extremo oposto, né, Lucimar? Que acaba que a gente culpa os outros, né? E tem uma outra frase aqui também que eu gosto muito, que ninguém é derrotado ao menos que comece a culpar o outro. Então, isso é uma coisa forte, porque a gente também tem essa questão, né? Então, para poder tapar um pouco esse sol que você está falando aí, a gente começa a culpar o pai, a mãe, o governo, o ex-marido, os filhos, as circunstâncias, a vida. A gente começa a culpar todo mundo. E aí é um grande passo, né, para que a gente viva uma vida exatamente pautada no que está fora. E a grande transformação, a essência do homem, o que a gente precisa realmente viver é aquela mudança interna que vai trazer para nós, sabe, aquele refrigério, um crescimento, um amadurecimento na nossa vida. E assim, hoje, né, fechando essa semana, o que nós queremos dizer é: se recomponha, não permita que a vida passe te atropelando, mas passe pela vida de forma amadurecida, com diligência, com força, com coragem, com ousadia, com intrepidez. É muito importante fazermos essa jornada entendendo que existe dentro de nós uma força muito maior. Nós que somos mulheres vencedoras por opção diária, empoderadas pelo poder de Deus, nós temos a força de Deus para que, quando a gente passar por essas dificuldades, é Ele que vem com bálsamo, curando as nossas dores. É como a Lucimar falou, ela teve uma pessoa para dar apoio, ela teve ferramentas certas, ela fazia parte de um curso de autoconhecimento, mas nada disso seria possível se não tivesse um despertar, sabe, da verdadeira essência dela como ser humano, no momento que ela conheceu Jesus, que eu sei que foi o autor e o consumador da fé da Lucimar, assim como foi da minha, assim como é da sua, e é exatamente isso que a gente quer passar para vocês. Existe uma coisa que Jesus ele veio trazer para mim e para você, foi vida. E não só vida, mas foi uma vida abundante. Então, é exatamente, sabe, se você ainda não está vivendo abundantemente, é porque existe uma escassez. E essa escassez que existe dentro de nós tem nome. É culpa, é ressentimento, é mágoa, é falta de perdão,
né, a dor do abuso, ela tem nome. E é exatamente isso que nos aprisiona, é exatamente isso que nos limita, é exatamente isso que nos paralisa. Então, nós desejamos para você, além de um final de semana maravilhoso, pautado em todo o conhecimento que lhe foi apresentado, e o que você vai fazer com isso, eu te aconselho, use com sabedoria toda essa instrução, use com inteligência, uma inteligência emocional, onde que está tudo bem você mostrar que é vulnerável, onde está tudo bem você mostrar que sente dor, que existe um problema. É óbvio que a gente não vai sair falando isso para o mundo inteiro, mas nós estamos colocando aqui à disposição a mentoria Mulher que Brilha. E essa mentoria, ela diz exatamente aquilo que às vezes a gente pensa ao contrário. Você, tô apagadinha, tô sem luz, tô sem brilho, tô desanimada. E o objetivo, a mentoria, ela tem essa apresentação de combustível para fazer com que a sua luz volte a brilhar. Mas é uma luz pautada em quem você é, aonde você vai, por que você vai, quem, a partir de agora, você vai querer levar ao seu lado dentro dessa jornada, uma jornada madura, uma jornada crescida, uma jornada de transformação, onde você vai do casulo ao seu voo. Como a Lucimar ontem colocou nos stories, né, que o nosso objetivo é esse, é te transformar nessa borboleta. E esse processo de transformação, gente, ele é lindo. Quando a gente, sabe, entende que não é o topo da montanha, sabe, que vai ter uma vista ótima tão somente, mas que toda a jornada de subida, ela tem um valor incrível. É sobre isso que nós estamos falando. Então, fica firme, sabe, viva a sua melhor versão, esteja comprometida com o seu processo e com a sua vida, porque você precisa dar valor à sua existência. Quantos não lutaram, né, nesses últimos dias, nesses últimos anos, por viver e não conseguiram? E você tem uma dádiva, você está viva. E o que você está fazendo com essa dádiva divina, com essa sua existência? Então, essa é a nossa dica. Recomponha-se. Vai procurar no dicionário o que é isso, vai escrever sobre isso, mas se recomponha. Fique de pé, não deixe somente a vida te levar, como já dizia lá o nosso querido Zeca Pagodinho, mas você vai ter o controle da sua vida, toma posse dessa vida, porque é exatamente isso que faz todo sentido, não só o que você vai fazer com a sua vida, mas o quanto que a sua vida vai marcar a vida de outras pessoas também, porque no momento que nós somos curadas, obviamente seremos mulheres que vão curar também, que vão ser modelo, inspiração, que vão passar pela vida de outras pessoas, marcando essas vidas, ok? Quer se despedir aqui, querida? Deixa eu falar aqui, assim, e para finalizar essa semana, assim, com chave de ouro, né? Eu quero, obviamente, como a Meg falou, agradecer a Deus, a Jesus, por fazer parte, né, daquele momento que ele me buscou, porque não fui eu que fui atrás dele, não, foi ele que me pensou de todo um histórico, um momento de vida, mas também é esse coração aí dessa mulher que não desistiu, essa menina não desistiu de mim, né? De investir, de trazer uma palavra, de trazer um ensinamento. Então é isso aí, é por isso que eu e Meg nós estamos aqui, porque nós não desistimos de você. Nós não desistimos de você. Nós tomamos isso, nós tomamos a nossa cura, nós tomamos o nosso... todo esse processo que nós vivemos e nós queremos fazer de você uma mulher que brilha. Nós não desistimos. Por mais que a gente tenha luta, por mais que a gente volte, a gente anda para trás, a gente anda para frente, a gente vai lá, a gente volta, a gente não desiste. Porque a gente acredita que a gente tem algo muito especial para fazer, para te ajudar a fazer, né? Na verdade, a gente não vai fazer nada, a gente vai te ajudar a fazer. Né, Denise? Vamos juntas. Vamos sim, gente. Um bom dia para todas que estiveram aqui com a gente, por aquelas que ainda vão passar por aqui. Eu queria que você anotasse isso daí, olha. Assumir a responsabilidade é mais elegante do que terceirizar a culpa. Então, assim, fica a dica para vocês. Seja uma mulher elegante,
assuma a responsabilidade, não terceirize a culpa e vamos avançar, ok? Então vamos lá, como diz essa música que nós começamos aqui, nós não somos daquela que fica em cima do muro. Esse brilho é nosso e ninguém vai tirar, ok? Um beijo grande para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Que esse dia seja um dia maravilhoso, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Deixa eu fazer uma foto aqui, Lu. Pose. Peraí. Agora foi, minha gente. Até virou aqui o meu trem para o outro lado. É bom que vocês estão vendo a vista aqui da minha casa. Então, gente. Eu não sei todo mundo, o negócio virou para lá, virou para cá, foi uma confusão. Olha, beijo para vocês, dia de paz, um dia de graça, um dia de amor, um dia incrível, cheio de alegria. Tome posse desse dia e que ele seja o dia mais maravilhoso da sua vida. Mais, nível alto. Beijo, tchau, tchau. Tchau.